Saudações, amigos! Vamos continuar com a leitura do livro O Astro Intruso. Paramos anteriormente na página 73. Um novo milênio será herdado inicialmente por homens de bem, porém ainda por demais imperfeitos, tanto que estavam encarnados na Terra, ou vagando ao seu redor na espiritualidade, quando da passagem do astro intruso. Ainda não estão dotados da consciência cósmica. Esse fato planta duas grandes sementes no orbe. A primeira, a semente dos seres mais esclarecidos, voltados para a reconstrução pacífica, ensinando aos descendentes as premissas religiosas que deverão sustentar as bases morais do terceiro milênio. A segunda, as das imperfeições humanas, que não serão extintas, e nem poderiam, pois não dependem de ações exógenas, mas da decisão subjetiva de cada homem. Serão manifestadas pelas disputas pessoais, egoísmos e crises localizadas intracomunidades. Nesse milênio, o mundo não estará em guerra, tampouco ocorrerão revoluções, mas surgem os pequenos problemas pessoais, as opiniões contraditas que provocam revolta, desconfianças e ciúmes. O mundo estará em paz, e em sua maioria os homens também, mas já começando a plantar as sementes dos grandes conflitos. É imperativo compreender que a Terra apresentará grande melhoria em relação às eras anteriores. O recomeço será voltado para a construção de uma sociedade mais humana, pautada em valores morais. A carência de alimentos em larga escala obrigará os homens a serem comedidos quanto aos aspectos nutricionais, preferindo na maioria dietas vegetarianas em quantidades parcimoniosas. Mas não se deve esquecer também que a vida no planeta continuará alicerçada na matéria, no campo denso dos encarnados. Afirmar que a Terra passe a ser exemplo de amor e de virtudes no terceiro milênio é o mesmo que fazer a apologia da matéria como balizadora da evolução do espírito. A Terra apenas experimentará uma nova fase de progresso moral, superior às anteriores, e que faz parte natural da sua evolução cósmica. Mas continuarão existindo as fraquezas humanas, as injustiças e imperfeições, mesmo que em escala menor. Pergunta: estamos sempre vendo um grande movimento que saúda a nova era. São marcados encontros e seminários, grandes eventos. Fala-se bastante na abertura de portais que iluminam os adeptos. O que pode dizer sobre isso? Ramatiz: eventos e comemorações que despertam os homens para o que existe de melhor neles devem ser elogiadas. Da mesma forma que encontros que busquem a aproximação entre os homens e as religiões, principalmente quando ligados aos fenômenos naturais em louvor a Deus. A questão, entretanto, não é apenas essa. Da mesma forma que se deve despertar a humanidade para o que ela tem de melhor, deve-se acordá-la também para que ela descubra as próprias imperfeições, pois a evolução do espírito se baseia tanto no despertar das virtudes quanto na transmutação dos defeitos. Não adianta ficar apenas olhando o lado bom da vida sem entender que todos são imperfeitos e precisam curar suas mazelas espirituais. Caso contrário, não se aproveita devidamente a encarnação. Se não houvesse mais a necessidade de curar o espírito, os homens não estariam na Terra, e se estão é porque ainda têm grande trabalho a realizar em causa própria. É preciso que as festas e comemorações
Não encubram isso. Pergunta: a Terra continuará, como já vimos, sendo um planeta de provas e expiações. O que mais a acrescentar? Ramatiz: a Terra foi concebida para ser um planeta de provações, e assim continuará sendo até a sua extinção, com o fim do sistema solar. A cada ciclo de progresso, ela estará melhor do que antes, galgando planos maiores na espiritualidade, mas sem perder seu caráter de educandário de provas na matéria. Como uma escola que recebe investimentos a cada ano letivo, o recomeço no terceiro milênio, com valores sociais e homens mais nobres, se verificará pela necessidade premente de cooperação e de reconstrução em nome da sobrevivência, após o choque etéreo-material que o planeta receberá. Mas no futuro, quando o mundo estiver mapeado, novas ilhas e continentes delineados nas cartas geográficas e as comunicações se fizerem em larga escala, problemas surgirão com maior intensidade. Pergunta: então tudo se repetirá, mas de forma menos intensa? Ramatiz: noto forte preocupação dos homens de resolver seus problemas por intermédio de um mundo pacífico e de profundo amor entre os seres que nele vivem. Mas sempre buscam esse caminho por meio de mundos materiais. Imaginam campos férteis e floridos, com dias e noites tranquilas, animais amistosos, uma vida isenta de doenças e alimentação vegetariana em verdadeira utopia aplicada, onde a tecnologia está a serviço do homem e de seu bem-estar de modo incondicional. Entretanto, tudo isso ocorre sobre a matéria. O que adianta louvar a espiritualidade e seus conceitos nobres se o trabalho mental da maioria dos homens volta-se para criar raízes definitivas na matéria? Desejam a espiritualidade a seu favor como um pastor do rebanho sempre atento e esquecem que cada um do rebanho também precisa evoluir na espiritualidade. A matéria é apenas um momento de buscas de referências para que a espiritualidade possa ser entendida. Se ainda não compreenderam isso, é porque continuam apegados à matéria, e por isso mesmo ainda sujeitos às provas e expiações, porque assim deseja indiretamente seu livre-arbítrio. Ao criar uma ilusão na matéria e desejar que ela substitua a espiritualidade como futuro de felicidade plena, o qual nunca chegará desse modo. Pergunta: damos voltas falando de vários assuntos, mas sempre caímos no mesmo tema, o livre-arbítrio como alavanca da evolução. Mais uma vez surge Jesus, não é mesmo? Ramatiz: Jesus sempre surgirá, porque ele é símbolo referencial da evolução dos homens no planeta, ou em qualquer lugar do universo. Os ensinamentos de Jesus são simples se observarmos bem o que foi dito. Mas justamente nas coisas simples estão as grandes obras, como vimos antes. Querem maior humildade e simplicidade do que aquela que emana de Deus? Não basta estudar os ensinamentos do nosso amado Jesus, como que declamando frases de efeitos que salvam. Jesus repetiu em várias ocasiões e de várias maneiras que a salvação está em cada um de nós, no momento que tratamos o próximo como a nós mesmos. Mas para que isso aconteça, precisamos amar a Deus e
desenvolver o amor próprio, e então referenciamos os outros pelo nosso próprio ser. Passamos a entender os anseios de cada um, perdoando e tendo compaixão, sendo solidários e pacientes, amando e respeitando, vivendo e deixando viver. Isso é desenvolver a espiritualidade, não sonhar com dias e noites tranquilas na matéria. Pergunta: como sair desse modo de sonhar que contraria os princípios da espiritualidade? Ramatiz: sonhar não é errado, mas os homens louvam a espiritualidade e glorificam, porém não querem sair da esfera dos prazeres materiais. É bastante contraditório. Desejam que a espiritualidade os proteja, mas também querem continuar com seus vícios, vontades desprezíveis e desequilíbrios, sempre vivendo na matéria e da matéria, para o fortalecimento de uma vida material. Tudo circula em torno da imagem material. Se a espiritualidade concordasse em proteger esse estado de coisas, estaria jogando o mundo no caos. A maior proteção que se dá aos homens é a educação sadia, são as emanações eletromagnéticas que fazem cada um pensar sobre as próprias deficiências e meditar para encontrar o caminho da evolução. Não esperem que a espiritualidade construa para os homens mundos materiais e os proteja do alto para que desenvolvam suas imperfeições de modo contínuo. Vejam o exemplo das encarnações e das provações. Se não fossem elas, os homens nunca corrigiriam seus erros. Entretanto, voltam-se contra elas e acusam Deus de insensível e de insensato por proporcionar tais sofrimentos. Poucos perceberam que as provações são ecos do que os próprios homens fazem. São os resultados de seus próprios atos. Quanto menos entenderem sobre elas, mais precisarão encarnar e passar por novos sofrimentos. A expressão máxima da verdade é que os homens falham. Essas falhas lhes retornam pela lei de causa e das consequências, pois Deus assim permite, e depois se revoltam contra o que eles mesmos fizeram, mas jogam a culpa em outros, senão em Deus. Quanto não entenderem suas responsabilidades com a evolução, continuam em mundos materiais, sofrendo provações causadas por eles mesmos, enfrentando cataclismos e sonhando com ilusões que se perdem na eternidade. Pergunta: sua resposta menciona educação. Pode dar maiores detalhes? Ramatiz: a evolução espiritual depende pura e exclusivamente da capacidade de cada um, encarnado ou não, de promovê-la. Ninguém tem o direito de obrigar os outros a ser evoluído, porque esta é uma tarefa que deve partir do íntimo, e não da vontade de terceiros. Nem Deus interfere nas decisões de seus filhos, para não lhes transgredir o livre-arbítrio. O que pode ser feito é cada um patrocinar a educação, pois ao aprender, o espírito pensa, e ao pensar começa a identificar onde erra e onde pode acertar. As provações são ensinamentos dolorosos, mas existem também os ensinamentos sutis que são difundidos a partir das manifestações que partem do Logos, amparados pelas hierarquias e falanges espirituais de luz.
A vida é plena de princípios elevados ao redor de cada um de vocês, pois Deus está vibrando em cada átomo do universo, amando e ensinando. O principal, no entanto, é o desejo de cada homem de estudar, de tomar a iniciativa, de se compreender, de amar Deus e de entender os ensinamentos que dele partem. Pergunta: como os ensinamentos são permeados? Ramatiz: a Terra recebe constantemente cargas eletromagnéticas que partem principalmente do polo magnético, as quais são transmitidas para o planeta em ondas sucessivas sem interrupção. Essa é uma das principais formas de despertar o conhecimento no ser humano, através de sua percepção quanto às informações existentes nessas transmissões, que também são denominadas de manifestação do Logos. Pergunta: pode ser mais claro quanto à associação entre eletromagnetismo e aprendizado? Ramatiz: a força criadora da mente se processa pela difusão dos átomos psíquicos, e o grande condutor da criação é o forrá, cuja propagação eletromagnética é onipresente no universo. Através do forrá circula todo o conhecimento que é infinito, disponibilizado pelos átomos, o qual permanece à disposição de cada ser inteligente para a gradual absorção, pelo estudo e pela meditação. Em outras palavras, o conhecimento universal está armazenado no meio atômico. Assim, as provações, sendo ensinamentos divinos, não castigos, são manifestadas no astro intruso. Por exemplo, conforme as necessidades evolutivas de cada um que ali reencarna, e os elétrons que se movimentam para a esquerda no sentido anti-horário contêm o histórico sobre cada espírito, seu passado ou ações realizadas, possibilitando, além das informações sobre os karmas a serem resgatados, a base de conhecimento para que cada um entenda o porquê das provas que passa. E tudo isso se manifesta na memória do espírito, em sua mente pela ação dos átomos psíquicos, o que facilita o patrocínio da própria evolução, na construção de um espírito que utilize adequadamente o conhecimento pela sabedoria. Isto demonstra ainda que, mesmo em ambientes altamente negativos, como no astro intruso, Deus está presente, oferecendo-se como forma de conhecimento fundamentado no amor. Pergunta: essa é uma evidência mais do que clara de que Deus não renega seus filhos à própria sorte. Ramatiz: queiram ou não, ele sempre está presente, mesmo nos umbrais mais inferiores, amando seus filhos que ali estão e dando-lhes a chance de aprender pela reforma íntima, que começa pelo autoconhecimento e se estende pela compreensão sobre as consequências dos atos praticados. E o eletromagnetismo do forrá é o veículo que dinamiza o aprendizado, permitindo ao espírito a possibilidade de acessar o conhecimento adquirido, trazido na vida material como conquista passadas e futuras. E o eletromagnetismo do forrá é o veículo que dinamiza o aprendizado, permitindo ao espírito a possibilidade de acessar o conhecimento adquirido, traduzido da vida material
como conquistas passadas e futuras. Pergunta: voltando à questão dos elétrons, poderia nos dar maiores informações? Ramatiz: os elétrons movem-se no sentido anti-horário, na direção do passado, constituindo-se em verdadeiros arquivos que armazenam os fatos acontecidos. Através dos elétrons estão registrados nos átomos psíquicos de cada espírito todas as suas existências, experiências vividas, provações e ensinamentos. Quanto à totalidade desses valores é assimilada na prática, é guardada em número cada vez mais reduzidos de elétrons, pois o espírito integra à sua constituição mental toda essa gama de experiências e de conhecimento. O passado tende a se fortalecer nele de forma una em base gnóstica, agregando-se e confundindo-se com o seu campo existencial, e assim ele vive cada vez menos de filigramas e de circunstâncias do pretérito, entendendo o passado não como um rol de sofrimento e de ansiedades, mas como um alicerce construído para as suas conquistas futuras. Quanto aos prótons, movem-se no sentido horário, na direção do futuro. Na verdade, guardam as informações do futuro em ambientes materiais sujeitos ao tempo, ou o conhecimento não percebido em planos espirituais atemporais. Armazenam o conhecimento universal existente, mas ainda não alocado. Acontece então dos planos espirituais de sofrimento registrarem forte carga de informações atreladas aos elétrons, com entidades ainda ignorantes, prendendo-se aos acontecimentos passados na busca de vingança e de imperfeições vividas pelos seres encarnados, sem a preocupação de entender as informações presentes no futuro através dos prótons, as quais as fariam evoluir. O mesmo acontece com os encarnados, que se sujeitam sistematicamente aos acontecimentos angustiantes do pretérito e permanecem rememorando fatos desagradáveis, sofrimentos e provações sérias, sem atentar para a perspectiva de evolução oferecida nas informações contidas nos prótons, as quais podem até apresentar soluções para os problemas do passado. A antítese disso são os planos mais evoluídos, onde justamente é dada maior atenção à busca do conhecimento novo pelas informações pertinentes aos prótons. Vive-se menos do passado, tido como simples fundamento, e preocupa-se mais com a procura no que existe no futuro, terreno fértil da evolução. Dessa forma, em espaços temporais como o da Terra, é o caso do homem que não se sujeita mais aos sofrimentos do pretérito, conduzindo-os apenas como experiência, porém se preocupando mais em evoluir na busca de novos conhecimentos. No espaço espiritual, são os planos de luz, onde a busca realizada gira também em torno de novos conhecimentos, visando a evolução. Então é isso, meus amigos. Gratidão por terem assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Namastê, muita luz para todos.